Bom, o primeiro deles era a conversa com os campeões. O que eles fizeram? Eles convidaram alguns atletas olímpicos que tinham uma história, né, de comprometimento com a sociedade, um envolvimento bom, né, com projetos, né, sociais e com uma carreira sólida. Para quê? Para estar fazendo uma palestra e, ao final dessa palestra, existia um debate, né? Então, esse atleta ele passava experiências da carreira dele como profissional e fora também da vida esportiva, para estar justamente sendo exemplo ali, né, e estar motivando aqueles jovens atletas a estarem seguindo pelo mesmo caminho. Um outro formato, né, de atividade desse programa foi sobre as atividades de descoberta, né? Então, tinha algumas atividades que eram exibições, né, como o Health Zone, o Corredor da Carreira, a Galeria Olímpica, que a gente vai estar vendo mais tarde, e algumas que debatiam sobre assuntos globais, que é um dos focos também do Comitê Olímpico Internacional, né, a estar criando um vínculo, né, ou estar informando melhor esses jovens atletas sobre questões globais, questões mundiais, que são extremamente importantes, né? Então, entidades como a Cruz Vermelha, a Unicef, a UADA, o Fair Play e entidades relacionadas a meio ambiente participaram também, produzindo algumas atividades para esses jovens atletas. O Health Zone, era a zona, né, da saúde, que eles chamavam, ela tinha como objetivo justamente estar informando a esses atletas sobre alguns assuntos importantes sobre a saúde, né, e a prevenção de lesões, a fim de estar justamente otimizando o desempenho desse atleta. Então, além de eles terem, né, nessa zona, né, que eles chamavam de zona da saúde, vários painéis informando, né, dando informações básicas para esses atletas, ainda tinham várias atividades interativas em que ele podia estar praticando e vivenciando aquilo que ele estava aprendendo. Bom, o corredor da carreira, que eles chamavam, era justamente para tinha um objetivo, né, de estar fazendo com que esse atleta jovem aprendesse a usar bem a imagem, inclusive com a mídia, né, além de estar preparando a carreira desse jovem atleta, né, tá preparando a carreira desse jovem atleta após o esporte. Então, como eu falei para vocês, tinham algumas atividades extremamente práticas, né, com um cunho bem dinâmico. Isso daí era um exemplo desse corredor da carreira, que era um muro de escalada, onde as agarras, né, tinham itens em que o atleta ele tinha que decidir, né, qual posição ele ia estar escolhendo para chegar no seu objetivo final com sucesso, né? Existiam também painéis com várias informações, né, e diversas outras atividades só nesse corredor da carreira. A Galeria Olímpica, ela tinha um objetivo de estar justamente inspirando esses jovens atletas, né, a estar interpretando e expressando os valores olímpicos de excelência, amizade e respeito, assim como também estar aprendendo um pouco mais sobre o movimento olímpico e estar ouvindo como atletas, né, olímpicos têm contribuído para a sociedade. Ela era em formato, né, de pista de atletismo, sendo que nas paredes tinham ali as histórias de todos os Jogos Olímpicos. Ali no centro possuía a história de alguns atletas, né, que se destacaram dentro dos seus países de origem com projetos sociais, né, e comunitários. Já nesse formato de assuntos globais, esse daqui é um dos exemplos, né, que era a tenda da Organização Mundial da AIDS, onde tinha essa roleta, e o atleta, ele na realidade rodava essa roleta, no ponto que caísse, o monitor lá lia uma pergunta para ele, e o atleta ia estar falando se ele tinha um grande risco de contaminação, um pequeno risco, ou se não tinha risco algum de contaminação da AIDS. Outro assunto global era sobre o doping, né? Tinham vários monitores de computador, onde haviam jogos relacionados a assuntos do doping. Aqui era um outro formato, né, desse programa cultural, que era a Vila Cultural Mundial,
onde cada continente tinha lá 2, 3 dias para estar fazendo a sua apresentação, sendo que cada barraquinha dessa daqui era representada por um país do continente. Então, na realidade, isso fez com que o atleta jovem ele tivesse a oportunidade de estar fazendo uma volta ao mundo, né, durante os dias que ele estava participando dos jogos em si. Então, nessas tendas, né, de países, eram apresentados coisas relacionadas à própria cultura do país, né, vestimentas. Alguns países apresentavam seus instrumentos musicais típicos, o esporte mais típico daquele país. E as danças, né, típicas de cada país. Com isso, fez com que o atleta, né, tivesse a oportunidade de estar observando e vivenciando, né, de uma forma bem prática, várias culturas do mundo todo. Esse outro formato de projetos comunitários, ele foi desenvolvido justamente para estar encorajando os atletas a serem mais ativos e participativos em projetos comunitários nos seus países de origens. Então, na realidade, eles ensinavam algumas atividades que faziam com que esse atleta, quando voltasse ao país de origem, ele pudesse estar difundindo isso em alguns projetos dentro da sua própria sociedade. Esse outro formato de arte e cultura eram justamente festivais noturnos, né, que ficavam bem cheios e, na sua grande maioria, eles tiveram apresentações dali do continente asiático, já que Singapura fica na Ásia, né, e eram bem interessantes também. A jornada de exploração ela era dividida em dois, né, em 2 lugares, esses eram fora da área residencial dos Jogos Olímpicos. Um era feito na Marina Barragem e outro no World Park. Eram meio-dias de atividades, todos voltados para questões de meio ambiente, de preservação e proteção do meio ambiente. A Ilha da Aventura, que foi o último formato, né, deles desenvolvidos, era feito também fora da área residencial, era feito numa ilha, lá em Singapura, perto de Singapura, onde os atletas iam para essa ilha e participavam de atividades em grupos. Eles tomaram cuidado também desses grupos não serem formados por atletas do mesmo país, ou seja, os grupos eram formados por atletas de vários países diferenciados e participavam de atividades de esportes radicais, como escalada, rafting, todas com cunho competitivo também. Aproveitando a oportunidade, né, de eu estar indo para esses Jogos Olímpicos da Juventude, o grupo pelo qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisa em estudos olímpicos da Gama Filho, a gente decidiu estar fazendo uma pesquisa nesses Jogos. Tá? Então, com o apoio do SESI, foi desenvolvido um questionário pelo grupo em 3 idiomas e foi aplicado esse questionário tanto para técnico quanto para atletas. Esse questionário tinha perguntas bem objetivas em que o atleta ou o técnico, né, respondia sim ou não para as perguntas. Então, com relação aos técnicos, a gente conseguiu uma resposta de 30 técnicos de diferentes continentes, né? Ao todo, desses técnicos, foram 27 homens e 3 mulheres. Os atletas, foi um total de 179 atletas de questionários respondidos, de diferentes nacionalidades também, sendo que 89 do sexo feminino e 90 do sexo masculino. Aqui são algumas conclusões que a gente chegou com relação a essa pesquisa. Essa pesquisa ainda está em andamento, ainda não está fechada, tá? Mas é apenas para a gente ter uma ideia do que foi conseguido através dessa pesquisa. A primeira dela é que houve uma grande aceitação, tanto pelos técnicos quanto pelos atletas, com relação a esse programa cultural e educacional, né? E cabe ressaltar aqui que o Comitê Olímpico Internacional ele teve uma iniciativa muito adequada para que isso fosse possível. Porque o que eu pude perceber é que, ainda assim, o foco principal do atleta que vai para um jogo olímpico é o quê? A competição, né? Então, o que o Comitê Olímpico Internacional ele fez? Para que
fosse possível todos estarem participando desse programa cultural e educacional, ele fez com que todos os atletas ficassem o período inteiro dos Jogos Olímpicos, né? Então, as 2 semanas dos Jogos Olímpicos, todos os atletas, independente se esse atleta ia competir no início dos Jogos Olímpicos ou no final, ele estaria lá do início ao fim. Isso fez com que a participação dele, né, acho que o número de participantes, aumentasse por conta disso, porque aí aquele atleta que competia, geralmente, né, esse atleta, logo depois, ele volta para o seu país de origem. Nesse caso, não, ele continuou lá. Então, ele se sentia incentivado a estar participando dessas atividades. A segunda conclusão foi que há uma possível aplicação, né, do que foi vivenciado para essas atividades do Programa Educacional e Cultural. Foi visto também, através desse questionário, que o conhecimento sobre valores olímpicos poderá estar influenciando diretamente no comportamento desses atletas. As atividades multiculturais também a gente pôde perceber, através do questionário, que ajudaram bastante na interação entre atletas de diferentes nacionalidades nos Jogos. E o conhecimento sobre doping, né, a gente viu também, através do questionário, que ele vai poder ajudar a tomar futuras decisões sobre essa questão, né? E, por último, as atividades da proteção do meio ambiente também pode servir, né, e contribuir para mudar a responsabilidade sobre essa questão. Bom, nós, como educadores, a gente sabe que a educação é um processo, né, ela não pode ser feita de forma estanque, né, mas eu acredito que isso já foi um grande passo do Comitê Olímpico Internacional com relação à educação de valores olímpicos para os Jogos, né, Olímpicos. Obrigada, aqui está meu contato, qualquer dúvida, podem me contactar. Agradecemos a você, Ana Flávia, pela sua apresentação.